Olá, meus amores, sejam bem-vindos, muito bem-vindos ao canal Cristal de Vênus. Farei uma leitura geral hoje com a energia dos anjos e arcanjos. Eu trabalho com a egrégora de São Miguel Arcanjo, com a mesa radiônica de São Miguel, para tratamentos espirituais, equilíbrios energéticos. Trabalho na questão de encaminhar os irmãos que precisam de luz, serem auxiliados por essa egrégora de socorristas, amparadores espirituais, os famosos que são chamados de quiumbas, obsessores, como vocês conhecem, quiserem falar, mas são irmãos aí que estão com uma frequência energética inferior, ou muito baixa frequência, ou que ainda não se encontraram após o seu desencarne, ou estão presos a sentimentos que não são bons, ou a vícios. Então ainda tem esse trabalho aí feito com essa egrégora maravilhosa de São Miguel Arcanjo. Inclusive também não só na mesa radiônica, com as pessoas que me procuram para tratamentos, mas em desdobramento aí a Cris como médium, trabalhando com essa egrégora em questões de uma espiritualidade com uma energia umbralina, que precisam de resgate, auxílio e apoio. Para quem não sabia, estou compartilhando agora com vocês tudo que eu faço dentro dos meus trabalhos mediúnicos e espirituais. São com intuição, são com canalizações de mentores, autorizações, dos meus maravilhosos amparadores e trabalhadores comigo nesse trabalho que tem sido tão incrível, auxiliado não só a mim, como aos meus guias que estão em processo de ascensão, de evolução espiritual. Eu acho que é isso que todos nós precisamos pensar: como que eu posso fazer para melhorar, para evoluir como ser, como pessoa, o nosso mental, abrir a nossa consciência, despertar para coisas que não fazem nenhum sentido, para a gente não ficar cegos apenas indo com a correnteza, com a Matrix, com o todo, as pessoas falarem A, B e C e a gente falar amém. Precisamos questionar, precisamos estudar, precisamos compreender mais sobre quem nós somos, sobre Deus, sobre o universo. E é isso. Bom, já falei demais, mas é um recado aí que precisaria ser dado, eu tenho certeza disso. São Miguel Arcanjo me deu uma mensagem dos anjos e arcanjos, por favor, para os inscritos do Cristal de Vênus, seguidores, visitantes, pessoas que precisarão chegar a encontrar esse vídeo com uma forma de orientação, de reflexão, gratidão. Vamos lá, caíram 2 lâminas, vou ler para vocês, e mais a do fundo de deck. Depois darei continuidade com o tarô, tá? Arcanjo Metatron, lindíssima, inclusive no feminino. Crianças e digo e cristal. Você tem um vínculo com crianças em particular. Pode ajudar crianças mais sensíveis. Deixa eu abordar isso aqui com vocês, meus amores, de uma forma mais ampla de entendimento. Metatron está me trazendo já a abertura, nossa chama da vela tá gigante, sobre pessoas que estarão ligadas energeticamente, com uma sincronicidade dentro desse contexto que será abordado aqui hoje,
com uma percepção de crianças mais sensíveis. Como assim, Cris? Crianças que já dão, desde muito pequenas, algum sinal de uma conexão com a espiritualidade, com questões mediúnicas, com uma sensibilidade, com intuição. Crianças são muito sensíveis, né? Ainda estão com um portal em conexão com o espiritual muito abrangente e que podem sim ter percepções que nós, adultos, não tenha. Então é sobre isso. Se vocês têm convivência, podem trabalhar com crianças, né? Porque aqui fala sobre o auxílio de vocês com essas crianças mais sensíveis, que nós sabemos que muitas pessoas não têm muita compreensão, paciência, existe ignorância, preconceito sobre quando o assunto é relacionado à mediunidade e à espiritualidade. Portanto, vocês aqui, tendo contato ou na sua parte profissional, como professores, fono, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas, pessoas de explicadoras, né, particulares, que trabalham com questões esportivas com crianças, e que vocês têm uma percepção que alguma criança em algum momento tem uma sensibilidade diferente, e vocês tendo esse feeling e você tendo uma sensibilidade de entender, se colocando no lugar dessa criança, que você sabe o quanto uma criança sofre. Eu, quando era pequena, eu escondia o que eu via, o que eu sentia, o que eu sonhava. Acabei durante muito tempo sendo uma criança introspectiva, de não falar muito, de não interagir muito. Na escola eu não era popular, eu não era de fazer muitos amigos. Eu tinha amigos, mas geralmente eram aqueles que eram mais excluídos, como eu, né? E que tava tudo bem, que eram pessoas que eu me identificava mais, que eu nunca me identifiquei com a massa, nunca me identifiquei com o rebanho, nunca me identifiquei com o todo. Então, geralmente, eu sempre fui assim, a quantidade menor, né? De me identificar com pessoas que, de fato, tinham também esses conflitos de questões de padrões de corpos, ou por questões de preconceito raciais, ou por questões de preconceitos de crenças. Então eu tinha a conexão com os, vou falar, menos favorecidos, menos populares, crianças com algum tipo de deficiência, eu era amiga. Então é sobre isso. Vou dar continuidade, espero que eu tenha me expressado de uma forma que vocês entendam, porque tem sim crianças no meio ou na família, né? Filhos, sobrinhos, afilhados, que tenham uma sensibilidade, que fala coisas que é fora do comum de uma criança ter conhecimento, ou fala de visão, ou sobre sentimentos, sobre sonhos reveladores. Vocês tentando compreender mais aí essa sensibilidade aguçada por parte de uma criança. Arcanjo Raziel me traz aqui uma geometria sagrada e com o Espírito Santo sendo representado com essa pomba branca, né? Compreensão espiritual. Olha aí, completando o que a Cris falou aqui sobre... estou trazendo a você informações esotéricas e espirituais como símbolos, ajudando você a entender as verdades quanto ao assunto da espiritualidade. Meus amores, já veio aqui a informação que eu não vou tirar tarô,
que vai ser só uma reflexão, a leitura geral de hoje em cima do que os anjos estão trazendo, porque só a primeira parte já está aqui com 9 minutos, né? Da sensibilidade das crianças aí, médiums, né? Mais sensíveis. E agora Raziel traz uma reflexão sobre geometrias sagradas, sobre símbolos, sobre borboletas. Aqui, como eu falei, a pomba branca, que é a espiritualidade pura do Espírito Santo. Pássaros que vêm à janela de vocês. Sinais de cheiro, ou de vela, ou de mato, ervas, flores. Tudo isso, Raziel fala, que é, de uma certa forma, uma compreensão espiritual, agora falando sobre sinais, inclusive físicos. Números iguais aparecendo com muita frequência, 888, 1111, 555, 22 e 22, estou dando um exemplo, tá? Números iguais que vocês estão vendo com muita frequência, podem ser algum sinal. Vendo como Cristo, estou vendo muito 11, 11, 11, 11, 1. Vou no Google, o que significa o número 1111? Lá tem um significado para falar para vocês sobre alguma mudança radical na vida com auxílio da espiritualidade para acontecer, ficando atento aos sinais, tá? Questões de intuição muito forte. Então tá aí um momento propício da espiritualidade querendo se comunicar e se conectar mais profundamente com vocês, mandando sinais. E vou complementar aqui, essas crianças sensíveis, médiums, cristais, que estão encarnadas na Terra, que são espírito de alta frequência, alta inteligência e de compreensão espiritual, que são almas extremamente antigas. Essas crianças podem sinalizar algo que precisa ser entregue a vocês, dito, direcionado, porque são pessoas aqui que estão ligadas nessa energia, que precisam receber respostas de orações, de preces, de questionamento, da espiritualidade amiga auxiliando vocês. Aqui tem Zadkiel, ensinando e aprendendo. Mantenha a mente aberta e aprenda novas ideias. Em seguida, ensine essas ideias às outras pessoas. Meus amores, as pessoas que vivem dentro de um círculo fechado de ideias, como eu falei, sem questionamento, sem procurar entender, sem procurar estudar, compreender coisas que são próprios humanos, que colocaram como limites, crenças limitantes que impedem do ser humano expandir a sua mente, da gente transcender para a quinta dimensão, onde uma terra onde tem amor e não questionamento, onde não tem ódio, aonde pessoas não tomam conta da vida das outras, que estão mais preocupadas em evoluir, aprender e expandir, lidar com seus limites, com as suas próprias questões, ao invés de estar se preocupando com a vida alheia, que isso é uma perca de tempo muito grande. Não me interessa se o outro acredita em qual religião, em que serve. Não me interessa a sexualidade, opção do outro. Se o outro é magro, se ele é gordo, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é bonito, se ele é feio, até porque não existe isso. Isso aí quem inventou foram nós, seres humanos, porque Deus nos fez perfeitos dentro das nossas características. Se as pessoas têm alguma limitação física, mental,
é perfeitamente dentro daquilo que a pessoa precisa ser e ter para a sua própria ascensão e evolução, porque nós somos espirituais, espíritos encarnados nesse corpo, nesse avatar, para experienciar e assim aprender a ser melhores do que chegamos aqui. Então, essa questão da gente ler, estudar, abrir a nossa cabeça para compreender coisas, não existe mais tempo a perder com coisas que limitam, e não existe seres humanos melhores, piores uns do que os outros. Em condição elevada, a gente está dentro de consciência, porque a elevação e a nossa ascensão é individual. Cada um tem um processo de aprendizado, né? De passar por coisas, de entender coisas. Só que a gente precisa começar a entender mais como funciona esse mundo, para a gente sair de um todo que colocou muitas coisas limitando o ser humano como se fossem um rebanho marcado, limitados, porque a pessoa que não questiona como que pode a gente se achar superior do que o outro, porque a gente é magro e o outro é gordo, porque você é isso, que você é aquilo. A gente não tá falando de saúde, a gente tá falando de estética, cabelo. Quem fez tudo isso que nós somos, que nós temos? Gente, uma única fonte criadora que gerou tudo que há e que está aqui, e que as pessoas dão poder muitas vezes em forças que não são coniventes a esse único divino e Pai, massacrando uns aos outros com coisas tão irrelevantes, impedindo o crescimento de si mesmo e dos outros, por coisas que sinceramente não dá para entender. Quando a gente entender, colocar que todos nós somos seres iguais, únicos, vindos de uma única fonte, que não existe melhor nem pior, inferior, superior, a gente vai conseguir mudar esse mundo de prova, de expiação, de dor e sofrimento. Porque nós somos responsáveis de tudo que acontece de ruim, negativo na Terra. A gente precisa aprender, ler, se policiar. Eu acabei de atender um rapaz que ele está dentro de um ciclo de dor e sofrimento e de negativo. Então virou uma bola de neve, porque uma coisa chama a outra, que chama a outra, que chama a outra. A pessoa só pensa negativo, lá ele, nada dá certo na minha vida. Lá ele, eu tô falando lá ele porque eu não quero pegar essa vibração energética não, porque eu sou totalmente diferente. Caraca, eu não tenho sorte na vida, tudo pra mim dá errado, lá ele. Vamos começar a mudar a forma de pensar? Primeira instância, vamos começar a pensar no que você tem de bom na sua vida. Ah, eu não tenho nada de bom. Não, não é possível. Alguma coisa você tem de bom. Primeiro, você está aqui vivo conversando comigo. A possibilidade de você estar encarnado, vivo, para você aprender, experienciar e evoluir. Segundo, você tem filhos, seus filhos são saudáveis? Gratidão, Senhor, pela minha saúde e a saúde dos meus filhos. Você tem uma casa para morar? Gratidão, Senhor, por essa casa, pelo conforto que eu tenho. Pode ser, não estou falando sobre valores, sobre questões de ter ou não ter. Eu estou falando sobre questões que muitas vezes tem pessoas que nem isso têm.
Então, olhe ao redor e veja exatamente o que você tem de bom para agradecer, porque só de você estar aqui já é um motivo. Quando esses pensamentos começar, porque a pessoa está viciada em reclamar, é um ciclo, é uma vibração que vai te puxando. Aí tudo que você faz no emprego, faz na entrevista, caraca, pessoa que foi comigo passou na entrevista, mas eu não passei. Porque você só reclama. Você só vê um mundo feio. Eu vejo Deus em tudo. Eu sou uma... Podem falar que eu sou uma alienada, doida, o que quiserem. Eu não tô nem aí porque pensam ao meu respeito. Eu ando nos lugares... Eu acordo de manhã, eu falo com o sol, eu agradeço a luz do dia. Os passarinhos vêm na janela, cantam, eu converso com eles, eu agradeço. Eu ando na rua... vendo as coisas bonitas que Deus faz com a gente, que fez pelo mundo. Eu enxergo bondade nas pessoas. Eu não acredito que todo mundo é ruim, interesseiro, aproveitador, charlatão. Não, eu consigo ver. Mas isso é algo que eu construí em mim, Cris. Eu vou na mata, eu fico sentada lá, eu fico admirando a beleza das coisas. Eu converso com as minhas plantas, dou carinho nelas. Os meus gatos eu beijo, eu abraço, digo que eu amo eles. Agradeço pela vida do meu filho, dou muito beijo, o cheiro que ele tem, que só ele tem. É um cheiro único do meu filho que Deus me concedeu para eu cuidar, para eu amar. Não existe cheiro mais maravilhoso do que o cheirinho do meu filho. Eu falo para ele, se eu pudesse, eu engarrafava, não com o egoísmo, mas para ter uma fragrância com o perfume do cheiro do meu filho. Então, assim, meus amores, vamos começar a vibrar, vamos começar a procurar inverter as situações. Não adianta a gente falar que a gente tem fé. Não adianta a gente estar todos os dias dentro de uma congregação, de uma religião, a gente saber a Bíblia, a palavra de Deus, de cabo a rabo, e a gente não se comportar como cristãos. Ser um mau vizinho, um mau filho, um mau pai, uma pessoa egoísta, um mau amigo, que não vibra quando o meu amigo tá bem, porque eu quero estar melhor do que meu amigo, que tudo para mim é dinheiro, que tem coisas na vida que não são pagas porque não tem valores. Eu acho que a gente precisa refletir mais a respeito das nossas vidas, dentro das condições às quais nós vivemos. Eu tô para fazer um vídeo para falar sobre mim, para dizer sobre a minha ascensão, de quem eu era e como eu estou, das pessoas que me conhecem há anos, que convivem comigo e dizem o quanto você mudou, o quanto você tá leve. Você tá feliz, né, Cris? Você tá com um brilho nos olhos diferente. Mas é uma construção que eu busquei, eu estudei, fiz cursos, quis entender mais sobre a espiritualidade, quis saber sobre mais os meus dons mediúnicos. Com certeza é um estudo para uma vida inteira. E tem muita coisa boa na internet, lógico, tem muita coisa que não é legal. Você precisa identificar se você se identifica com aquilo que está ali ou não. Mas a gente precisa se ajudar, meus amores. Vibrar alto, mudar a nossa vibração, os pensamentos, comportamentos, começar a agradecer. Vocês não fazem ideia de como a gratidão é benéfica, com poder de cura, de fé. Só de você agradecer, gratidão, agradeço, mas não é da boca para fora, é do peito, é uma gratidão que você sente e é de verdade, é real. A gente sabe que com a espiritualidade não se brinca, não existe mentira, não existe véus que a espiritualidade não consiga enxergar. A espiritualidade acessa sentimentos, movimentos, atitudes, até pensamentos que nós não acessamos. Então não adianta a gente mentir para nós mesmos e para Deus
porque ele sabe de tudo. Tudo dentro da espiritualidade, qualquer movimento e transformação precisa vir da alma de uma forma verdadeira, muito transparente, senão não adianta. São mudanças que precisam acontecer na vida das pessoas significativamente de dentro para fora. Não algo superficial, porque não funciona. Agradeço a Metatron, a Raziel, a Zadkiel, meu chakra laríngeo, e a São Miguel Arcanjo por me permitir trazer, canalizar essa mensagem para vocês aqui hoje, de pessoas que precisam despertar dentro das suas condições que vivem. Eu sei que tem muita gente que não gosta de leituras assim, mas é um compromisso meu com a minha egrégora, com o meu trabalho, comigo mesmo e com vocês que querem, que precisam ouvir, que estão abertos a essas mudanças e a compreender. Deixem que o outro seja ser como quiserem. Cris, mas você está exatamente fazendo o contrário, trazendo uma leitura falando sobre as pessoas mudarem o seu jeito, como agem, como vivem. Meus amores, a espiritualidade não vai fazer uma canalização de uma mensagem para obrigar a ninguém a mudar. A espiritualidade, ela é livre como nós. Onde tem amarras, grades, cadeados, correntes, preconceitos, não é livre e não é de Deus. Sinto muito falar, porque Deus é amor. Deus é liberdade. Deus é a fonte divina de luz, de amor, de pureza, de paz interior, de paz espiritual que as pessoas precisam. Pessoas com doenças mentais, ansiedade, depressão. Existe, eu sou uma pessoa que trabalho com a saúde mental, não trabalho só na parte holística. E eu sei, as doenças são reais, precisam de acompanhamentos médicos, sim, mas precisa também. Muitas pessoas que estão dentro de um contexto adoecido mentalmente, a espiritualidade negativa agindo diretamente na vida desses seres por conta exatamente dos seus comportamentos e dos seus pensamentos. Portanto, as pessoas são livres para quererem mudar ou não, ouvir ou não um aconselhamento, ou refletirem, será que eu estou vivendo exatamente isso que a Cris falou? Dentro de uma matrix dizendo amém a tudo que tem numa massa, em grande parte, aonde colocam a gente vendas dos nossos olhos para a gente não enxergar. A gente não precisa, inclusive, estar dentro de uma religião, não, tá? Foi o que eu orientei aqui o rapaz. Você mesmo tem a responsabilidade e o poder de se ajudar, se você quiser estar dentro de uma congregação, para se sentir mais conectado, mais forte. Maravilha. Se você não se identifica como eu, que sou uma espiritualista universal, livre, que não... Eu estudo todas as religiões, respeito todas elas. Se tiver que ir, eu vou em todas elas, que eu me sinto bem, que eu vejo que tem algo a me agregar, mas eu não acho que eu preciso estar dentro de uma congregação para me cuidar, para estar bem comigo mesmo, para ter a presença de Deus na minha vida, me conectar com uma espiritualidade de luz, que só me traz bênçãos, que só me traz conhecimento, amor, acolhimento e liberdade de escolha para eu ser exatamente como eu quiser, ser exatamente como eu sou, sem precisar me esconder para ninguém. E quem me amar, quem gostar de mim, ficará perto de mim exatamente pelas minhas escolhas e pelas minhas atitudes. Portanto,
é uma reflexão para as pessoas que precisam de ajuda e querem ser ajudadas a pensarem mais profundamente, buscarem conteúdos, entenderem mais sobre a espiritualidade, sobre coisas que vocês sentem. Lembra que a gente deu início aqui com crianças aqui que podem estar sofrendo preconceito dentro da sua própria casa, porque as pessoas não entendem, vai falar que a criança é do diabo, que a criança está vendo demônio. Não, meus amores. A criança pode ter uma conexão, inclusive, com anjos, né? Com seres de luz, seres avançados, seres iluminados. Imagina se naquela época Gabriel aparece para Maria falando: você vai gerar o Filho de Deus, que vai vir à Terra trazer amor e conhecimento. Aí você, a Maria, o Filho de Deus, eu tô gerando o Filho de Deus, não tive contato físico nenhum com o José e estou grávida esperando a luz. Claro que isso é uma santidade, é um ser único. Maria é elevadíssima como Jesus, se preparou durante 400 anos para encarnar na Terra e gerar o Filho de Deus, que mudaria muita coisa, né? Em missão, um ser crístico. Portanto, muitas pessoas, se fosse hoje que Maria engravidasse um ser crístico para a ascensão terrena, muitas pessoas, inclusive, que carregam o nome de Deus e de Jesus, falaria que Maria tem demônio, que Maria viu demônio, que Maria estaria carregando um espírito de troço ruim, queria matar, queria tacar fogo, ofender, quebrar onde Maria morava, onde Maria ia, e por aí vai. Então vejam bem se isso é atitude, porque eu não vejo pessoas, vai estender esse vídeo, hein? Podcast, mas quem quiser assistir, se uma pessoa conseguir refletir a respeito, maravilha. Eu não vejo pessoas de religiões de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, centro kardecista, quebrando igreja, atacando evangélico, xingando em rede social. Eu não vejo isso. Pode ter, porque nesse mundo tem de tudo. Não vejo. Sabe por quê? As pessoas que trabalham com essas diretrizes espirituais, eles estão muito ocupados trabalhando eles mesmos, conectados com a espiritualidade, e não existe, são religiões que não têm preconceito. Qualquer pessoa que adentrar dentro de um templo, de um terreiro, de um centro, são bem-vindas, são acolhidas, não tem distinção de sexualidade, de cor de pele, de estereótipo, de tipo de corpo, de crença, se é feio, se é bonito, se é pobre, se é rico. Não existe isso dentro de religiões espiritualistas. E não tem amarras, tem doutrina, porque precisa ter, né? Aonde tem doutrina, aonde precisa ter uma ordem, uma disciplina, tem que ter, porque são locais que tem muitas pessoas, é um lugar de respeito e precisa ter, né? Um comprometimento, responsabilidade, respeito, como qualquer lugar dentro daquilo que a gente fizer. Mas é uma coisa aí que eu tive que falar, que estava engasgada aqui no meu chakra laríngeo. Pronto, falei, tô leve. Se vocês não deram o joinha, deem. Um beijo no coração de vocês. Eu não espero que todas as pessoas que assistam esse vídeo vá concordar comigo. Não é sobre isso. Mas em relação aí o recado do... Aqui, ó, quem tá aqui. Vou ler. Miguel, que é o meu mentor, o meu anjo protetor do canal Cristal de Vênus, e que a gente tem feito trabalhos espirituais incríveis
com a mesa radiônica, com a egrégora dele. Portanto, vou terminar com isso aqui. Lembre-se de quem você é. Nós, seres, somos uma consciência, uma essência, que a gente carrega, inclusive, coisas que a gente viveu em outras existências, que ficam gravado dentro dessa consciência, em uma nova oportunidade, em uma nova experiência de vida. Lembre-se verdadeiramente quem você é em essência. Você é um filho de Deus poderoso, amoroso e criativo. Você é muito amado e muito querido. A gente tem um pai que ele ama todos os seus filhos igualmente, independente da religião que ele esteja, independente inclusive dos erros que comete. A partir do momento que esse filho se reconhece como filho de um Deus amoroso, misericordioso e se arrepende dos seus atos, Deus está de braços abertos para acolher, para amar e para receber. Nós sabemos que a gente vai fazer coisas que a gente terá as nossas consequências, com certeza sim. Mas isso não quer dizer que Deus vai desamparar, que Deus não vai acolher e que Deus não vai amar. Porque Deus, ele é amor incondicional, independente do que a gente faça. Deus, ele não ama atitudes que podem trazer dor, destruição aos seus outros irmãos e que a gente tenha essa consciência. Mas eu tenho certeza que a partir do momento que a gente se enxerga como essência de uma consciência onde nós somos centelhas de um divino, a gente se reconhece, a gente se reencontra e a gente pode fazer mudanças nos nossos caminhos, na nossa rota, mudando exatamente a forma como a gente age, não cometendo novos erros, fazendo de uma forma diferente. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo do canal. Tchau, tchau.